O ponto central do escândalo que eu batizei de vaza-toga é a confecção de relatórios pelo TSE sob encomenda clandestina do gabinete de Alexandre de Moraes no STF para embasar, inclusive com apontamento de irregularidades pré-determinadas e artificialmente concebidas, decisões do ministro do Supremo contra ativistas e veículos alinhados a Jair Bolsonaro. A julgar por áudios e mensagens de WhatsApp do principal assessor de Moraes no STF, Ayrton Vieira, e do então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Eduardo Talhaferro, o ministro não só comanda a investigação, mas também direciona a coleta transinstitucional de provas, mantendo-se ainda como acusador e julgador dos alvos. Ninguém precisa compactuar com posições e publicações bolsonaristas para enxergar no material divulgado pela Folha de São Paulo, e nas palavras do próprio jornal, que, aspas, o setor de combate à desinformação do TSE, presidido à época por Moraes, foi usado como um braço investigativo do gabinete do ministro no Supremo, fecho aspas. Vamos a alguns exemplos. Em 22 de novembro de 2022, Ayrton Vieira, do STF, enviou a Eduardo Talhaferro, do TSE, prints de mensagens de Moraes, que mostram o ministro encaminhando postagens feitas por um blogueiro bolsonarista em redes sociais e, junto com a primeira delas, dando a seguinte ordem a seu assessor, abro aspas, peça para o Eduardo analisar as mensagens, a rigor postagens, desse, se referindo ao blogueiro, para vermos se dá para bloquear e prever multa, fecho aspas. Na primeira postagem encaminhada, a única que aparece inteira no print exposto pela Folha, o blogueiro compartilhava um vídeo com a abertura do Jornal Nacional daquele dia e questionava o apresentador e editor do programa da Globo. Aspas, nada do PL contestando o TSE, Bonner, fecho aspas. Na verdade, isso eu mesmo fui verificar, a notícia da contestação do resultado do segundo turno presidencial pelo partido de Bolsonaro não constou na escalada de manchetes, que é, como a gente chama no jargão jornalístico, essa primeira leva que a gente faz, inclusive, aqui no programa, das notícias que vão ser detalhadas ao longo do programa. A escalada estava tomada por jogos da Copa do Mundo, pelas mortes dos cantores e compositores Erasmo Carlos e Pablo Milanês, mas a notícia foi dada na mesma edição do JN. Como a postagem só mostra ativismo bolsonarismo, e até para os padrões de Moraes seria bizarro usar essa postagem para punir, o ministro parece tê-la compartilhado para apontar ao assessor Ayrton a conta desse, como ele chamou, blogueiro no X, rede social, o antigo Twitter, tendo em seguida encaminhado outras postagens ainda não integralmente expostas. Quer dizer, o ministro ele compartilhou uma para identificar, olha, tem esse aqui e tal, vamos ver o que a gente consegue, em seguida encaminhou várias outras, cujos prints, enfim, a Folha ainda pode revelar. O Ayrton, assessor no STF, pediu ao Talhaferro, assessor no TSE, aspas, capriche no relatório, por favor, e colocou aquele sinal RS de vários risos, RS, fecho aspas. No dia seguinte, 23 de novembro de 2022, só para lembrar, o Talhaferro, no TSE, enviou o relatório, atribuindo a origem do material avaliado a informações recebidas de parceiros do setor. Abre aspas. Através de nosso sistema de alertas e monitoramentos realizados por parceiros deste tribunal, recebemos informações de frequentes postagens realizadas pelo perfil, fecho aspas, perfil do blogueiro no X. E aspas, ele continua depois, no qual informam existir diversas postagens ofensivas contra as instituições, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, fecho aspas. Então, a julgar pelas mensagens, o Talhaferro encobriu, com essa atribuição a parceiros, colaboradores genéricos, a atuação do Moraes por intermédio do Ayrton no encaminhamento do material. Então a gente já vê ali a primeira exemplificação de uma tentativa de acobertamento, de se encobrir de onde estava vindo aquele material a ser incluído no relatório. 11 dias depois, em 4 de dezembro de 2022, o Talhaferro não só confessou sua apreensão com esse modelo de envio, como também sugeriu outra forma de acobertamento. Essas foram declarações dele. Aspas, temos que tomar cuidado com essas coisas saindo pelo TSE. É seu nome, fecho aspas. Foi o que ele disse ao Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Moraes no TSE, antes de sugerir um caminho para, aspas, aliviar isso, fecho aspas. E aí é que ele soltou a seguinte frase que eu considero bastante emblemática. Aspas, nem que crie um e-mail
para enviar para nós uma denúncia. Fecho aspas. Então, repito, eles estavam ali articulando como encobrir a origem do material que estava sendo encaminhado pelo Moraes e como encobrir essa troca interinstitucional de mensagens a respeito desse caso, fazendo parecer que tudo veio ou de uma denúncia anônima ou de um e-mail por terceiros que eles não precisariam identificar. Então já há uma gravidade nisso tudo. O Vargas, esse outro do TSE, havia questionado o Talhaferro se o doutor Ayrton, que é o do STF, está te passando coisas no privado. E ele havia até brincado com o risco processual desse método, falado assim, falha na prova, vou impugnar. Então, quer dizer, relatórios produzidos com métodos clandestinos podem levar, de fato, à anulação de provas. Ele brincou, mas agora que foi exposto, pode ser que isso aconteça. Isso vem ocorrendo por muito menos, como nós já analisamos um monte de vezes em programas, comentários e artigos, no STF, quando é conveniente a ministros da Corte. A gente tem comentado muito aqui decisões, por exemplo, de anulação de provas e acordos de leniência, como os da Odebrecht, da JIF, dos irmãos Batista, com base em plantação de dúvida, método que eu destrinchei, inclusive numa matéria de capa da Cruzoé, que ficou com o nome A História das Fake News contra a Transparência Internacional. Depois, quem quiser ver esse programa em detalhes, pode pegar as referências para se aprofundar, porque nada aqui é falado sem uma base sólida, já publicada, de argumentos. Então, a preocupação com a clandestinidade também apareceu em outras mensagens, não foram só essas. O Ayrton, do STF, repito, para ficar tudo bem organizado, disse o seguinte ao Eduardo Talhaferro, do TSE, em áudio, aspas, formalmente, se alguém for questionar, olhem aí o texto, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Como um juiz instrutor do Supremo manda um pedido para alguém lotado no TSE, e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Fecho aspas. Deixa essa imagem aí na tela, produção. Pode voltar ali. Só para eu falar que o juiz instrutor do Supremo é o próprio Ayrton. Essa é a função dele ali. Ele é o principal assessor do Moraes. Agora ele é chamado ali de juiz instrutor. Então, você tem essa mensagem dele para o Talhaferro falando a respeito dessa apreensão. Olha, pode ser descoberto, e aí vão questionar, etc. Como é que... seria uma coisa muito descarada. Ficaria chato. Então eu comento, é mesmo chato. Pode voltar para mim? É mesmo chato para autoridades que se arrogam a defesa do Estado Democrático de Direito escancarar que um tribunal superior produz relatórios direcionados contra ativistas e veículos de um grupo político com base em pedidos extraoficiais de outro tribunal superior. Haja hipocrisia. E o ímpeto persecutório ainda ficou evidente na seguinte mensagem do Ayrton, abro aspas, vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes, fecho aspas. Quer dizer, um intuito deliberado de levantar ali supostas irregularidades para desmonetizar nas redes. E o Talhaferro avisou que encontrou apenas publicações jornalísticas em uma delas, que não estavam falando nada, e perguntou o que, então, ele deveria colocar no relatório. E aí o Ayrton, repito, principal assessor do Moraes no STF, disse assim, use a sua criatividade. Risos. Aqueles 3 sinais de risos juntos, em minúsculos, RS, RS, RS. Repito, use a sua criatividade. Então ele pediu ali um relatório de supostas irregularidades cometidas pela revista ou pelos seus colaboradores, recebeu uma resposta do chefe do setor no TSE, de enfrentamento à desinformação, de que só tinha encontrado publicações jornalísticas, falou assim, use a sua criatividade. Pegue continuando aqui as aspas, pegue uma outra fala, opinião mais ácida e reticência. O ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. Fecho aspas. Quer dizer, o Ayrton disse ao Talhaferro, o ministro, que é o Moraes, entendeu que está extrapolando com base naquilo que você, Talhaferro, enviou. Ou seja, eles estavam querendo turbinar o relatório, porque o relatório estava insuficiente para basear a decisão do próprio Moraes. Então, olha, com esse relatório, estou extrapolando e tal, tenta aí colocar mais coisa para ver se dá para justificar essa decisão, que aparentemente eles queriam tomar.
E aí olha a resposta do Talhaferro, aspas, vou dar um jeito. E outras risadinhas, aí RS, fecha aspas. Ele se prontificou, vou dar um jeito de turbinar esse relatório. Era disso que se tratava. Então a conversa escancara essa disposição para turbinar supostas irregularidades artificialmente, de modo a que Moraes justificasse uma decisão contra a revista simpática a Bolsonaro. E a Folha afirma que obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. Isso está lá na reportagem original do jornal. As provas, portanto, são lícitas, sem o i. Não que o STF tenha problema em fazer ilações sobre conteúdo não autenticado de provas ilícitas, quando convém a impunidade geral, claro, como a gente analisou no caso da Lava Jato. Eu já vou passar aqui para a nota ensaboada do Moraes e para outros exemplos dessa clandestinidade. Mas primeiro eu quero ouvir o que o Carlos Graeb aponta, destaca em meio a isso tudo, para a gente ir aqui alternando e intercalando as informações básicas com as análises. Felipe, como você já observou, o ponto central dessa história é que existia um esforço para cobertar. Existe uma percepção clara dentro dos dois tribunais que eles estavam fazendo coisas que não deveriam, não poderiam ser feitas daquela forma. E existe um esforço para acobertar essa irregularidade, para simular procedimentos corretos. Veja, funcionários, juízes de duas cortes superiores brasileiras, uma delas o Supremo Tribunal Federal, estão combinando uma chicana entre eles. É de ficar pasmo. Chicana combinada entre STF e TSE. Chicana processual. Para acobertar coisa feia, vamos dizer assim. Coisa errada. É para admitir esse tipo de comportamento nas Supremas Cortes? Chegamos ao ponto de considerar que isso é aceitável? Bom, o próprio STF botou a barra do aceitável lá no topo do Everest, quando se tratava da Lava Jato. Ali, o caso das provas do Departamento de Propina da Odebrecht são um exemplo mais claro disso. Por causa de um transporte que, na visão dos ministros, não foi adequado, todas as provas foram jogadas no lixo. E veja bem, nós sabemos disso. Esse é um dos casos mais escandalosos da história mundial do Poder Judiciário. Eu não sei se a gente consegue dar a dimensão da gravidade do que aconteceu, mas ao longo da nossa obra a gente vai dar. E veja só, as mesmas provas tinham sido recebidas de maneira independente. Exato. O processo não dependia daquele transporte lá dos arquivos digitais. A prova podia ter sido aproveitada de outro jeito, mas mesmo assim eles jogaram tudo fora. Como eu disse, o sarrafo está lá no topo do Everest. Agora, de repente, o sarrafo não está mais. Está no chão. Então, o STF precisa se definir. O que é devido processo legal no Brasil? Não dá para ficar nessa incerteza. Não dá para ficar nesse samba do crioulo doido. Então, é isso. O coração do negócio é simulação, chicana, dentro do STF e do TSE. Pode? E que fique claro que Samba do Crioulo Doido é uma música histórica que mostra justamente toda uma salada feita ali nos enredos de samba. É porque hoje tem toda uma patrulha politicamente correta e, eventualmente, pessoas que não conhecem a história, né? Por isso que o Graeb está citando. Muito bem, em nota ensaboada, que não menciona as mensagens de WhatsApp, o gabinete de Alexandre de Moraes alegou que os procedimentos foram regulares e se escorou na Procuradoria-Geral da República, como se bastasse a ciência da PGR para que o STF solicitasse relatórios ao TSE via Zap.
A PGR, na época das mensagens, era chefiada por Augusto Aras, indicado por Jair Bolsonaro. Aras, que acabou com a Lava Jato, costuma sair mais em defesa de ministros do STF que de ativistas bolsonaristas, mas, se possível, sai em defesa de todos ao mesmo tempo. Quem manda agora na PGR é o Paulo Gonet, ex-sócio do Gilmar Mendes, aliado do Moraes. Pelo menos até segunda ordem, aliado do Moraes. Então a gente fica com a impressão de que está tudo dominado, está tudo controlado e qualquer escândalo que envolva essas pessoas, ele vai ser minimizado com aquele corporativismo típico. E nós já vínhamos comentando isso, tanto em antagonista.com.br quanto nas nossas redes, antes da fala de hoje do Moraes, que a gente já vai mostrar. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por hora, por enquanto, aliás, esse por hora é sem H, tá, pessoal? Muitas vezes nas redes sociais, né? Aqui tá certo e tal. As pessoas escrevem esse por hora, né? Fica parecendo que faz alguma coisa a cada hora, né? Esse por hora com sentido de por enquanto, fica aqui a dica de língua portuguesa, é sem H. Então o Rodrigo Pacheco, por hora, vai segurar o pedido de impeachment de Moraes. Foi noticiado, inclusive, aí, pela imprensa, que apurou nos bastidores. Esse pedido de impeachment foi apresentado pela oposição em decorrência da vaza-toga. Já havia toda uma pressão contra o Moraes que aumenta agora e as reações críticas vão se avolumando. E o que eu estava comentando no X, o antigo Twitter? Que no Brasil, a sujeira de uma autoridade vira não um motivo de saneamento da administração pública, mas instrumento de barganha para que outras se limpem ou tenham os seus interesses atendidos. Daí a sujeirada permanente. Quer dizer, ontem, Graeb, você lembra que nesse programa, no Papo Antagonista, nós estávamos falando exatamente a respeito disso? Deixa eu me lembrar aqui o contexto. Foi no caso da decisão do Flávio Dino contra as emendas PIX. E aí, a cúpula da Câmara dos Deputados colocou na mesa a hipótese de pautar na Câmara, porque já foi aprovado no Senado, mas subiu no telhado. Foi só cena no Senado. Se não for aprovado no Congresso inteiro, não serve para nada. Colocou na mesa a hipótese de limitar as decisões monocráticas de ministros do STF. E aí eu estava comentando a respeito disso, de que tudo vira instrumento de barganha, não se faz a decisão, o voto, por princípio, porque aquilo é melhor para o país, porque está havendo abuso de poder enquanto esse mecanismo está em vigor. Não, você pressiona, vou limitar o seu poder aí se você não fizer aquilo que o nosso poder, ou os membros atuais da composição desse poder querem. Então, aparece uma sujeira do gabinete do Moraes, a gente fica com a impressão de que os parlamentares falam, boa, bom pra gente, porque aí agora a gente pode usar isso, de repente até para conseguir a modulação daquela decisão do Flávio Dino, porque isso eventualmente passa pelo plenário, o próprio Moraes eventualmente pode votar. Vamos ficar de olho aí se vai haver alguma modulação para atender aos parlamentares, para que os parlamentares não sejam tão incisivos contra o Moraes nessa questão da vaza-toga. Então é lamentável que essa república funcione dessa maneira, mas é isso que a gente viu. Aliás, foi isso que a gente viu quando a família Bolsonaro estava encalacrada com rachadinha, e aí tinha outros encalacrados com a Lava Jato, se juntou todo mundo para passar a boiada da impunidade geral, para afrouxar a legislação penal no Congresso, para afrouxar a lei de improbidade administrativa, para colocar 3 jabutis no pacote originalmente anticrime, que em determinados pontos virou um pacote pró-crime, porque restringiu prisão preventiva, restringiu delação premiada, criou praticamente mais uma instância. Então a gente faz aqui a análise holística, dando um sentido histórico para os episódios específicos. Greb, quer destacar? Uma observação, né? A gente fica entre a barganha e a Guerra Fria, né? É um jogo de ameaças também. Começa com ameaça, como se fossem os países do bloco capitalista versus os países comunistas lá no século passado, né? Os dois com bomba atômica para jogar na cabeça do outro. E daí depois se transforma num toma lá da cá do tipo mais rasteiro. O escambo, né? Por isso que eu chamo o Brasil de República do Escambo. Exato. Já está em andamento toda a articulação dentro da Câmara dos Deputados, do Senado, para pôr de pé
um novo, como chamou o antagonista, hoje um mega pedido, né, de impeachment contra o Moraes. O que não significa que isso vai se transformar num processo de impeachment, né? Exatamente. A gente fica com essa impressão de que o sistema de freios e contrapesos no Brasil é o rabo preso de uns com os outros. Todos vão se limpando na sujeira alheia e as sujeiras vão aumentando, vão se avolumando, e vão sendo varridas para debaixo do tapete. Daqui a pouco o tapete está voando, né? Se a gente for insistir aqui na analogia, na metáfora. E o Moraes afirmou em sessão do STF nessa quarta-feira que seria esquizofrênico como presidente do TSE se auto-oficiar. Vamos só lembrar, Moraes é ministro do STF, lá no STF é relator de vários inquéritos, incluindo o primeiro deles, o inquérito das fake news, que nós criticamos na raiz, ao contrário do Bolsonaro, ao contrário dele. Nós criticamos na raiz o inquérito das fake news. Moraes é relator. Assim como os outros que vieram depois, os atos antidemocráticos, das milícias digitais. E ele era presidente do TSE até outro dia. Então ele falou que seria esquizofrênico se auto-oficiar. Vamos tentar entender e depois mostrar aí um contra-exemplo. Pode soltar. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje sim, eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. Está acuado o ministro Alexandre de Moraes. Está tentando se justificar e aparentemente não está convencendo. Foi impressão minha, Graeb? Ou ele falou assim, não, o TSE tinha que fazer porque a Polícia Federal não se empenhava. Olha só a que ponto chega o remendo que vai sendo feito porque um ministro tira da cabeça dele de que outro órgão não está fazendo trabalho, então ele vai e contorna. Olha só como é que é disfuncional o sistema de justiça brasileiro, nas mãos, pelo menos, dessas figuras. Ele arbitra quem é que está se empenhando, quem é que não está. Se ele acha que uma corporação não está, então ele vai para outra. E o Moraes tem esse poder absoluto e pode fazer isso pelo WhatsApp, por meio dos seus assessores, passando ali quem é que eles têm que vigiar, sobre quem eles têm que produzir provas, coletar argumentos num relatório. Tá tudo errado, Greg. E precisamos aí, nesse ponto, falar da tal assessoria especial de enfrentamento à desinformação, né? Que por si só já é problemático. Pois é, porque é um órgão de vigilância da internet dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Veja, deveria funcionar nas eleições. Já seria um pouco estranho você criar um aparato de vigilância do debate político com essas características. Agora, ele está atuando fora do período das eleições também. Perdão. Veja, estamos falando de investigações que estavam acontecendo já em meados para o final de novembro de 2022. As eleições já tinham acontecido. Dessas mensagens. As mensagens reveladas pelo jornal Folha de São Paulo, elas vão até meses depois, em 2023. Então, aliás, a abertura da matéria já fala aí do período que abrange, que é durante as eleições e depois das eleições.
Então o Moraes, o STF e o TSE criaram, sem nenhuma oposição, de instância nenhuma, este aparato policial que está sob comando deles. Veja, é comum isso? Faz sentido que a Justiça Eleitoral tenha um órgão que é de vigilância permanente do discurso político no Brasil, mesmo fora das eleições, e com poder de polícia? Já tem uma outra coisa esquisita aí. Esse órgão precisa passar... Bom, precisa passar por alguma espécie de crivo. Qual seria o crivo? O STF. Alguém acha que o STF vai derrubar o tal do... Não vai. Aí começa a ficar complicada, difícil a situação, né? E daí se justifica mais ainda chamar as falas o ministro Alexandre de Moraes, porque esse poder está se estendendo longe demais. Alguma espécie de contenção precisa haver. E a gente tem visto, obviamente, há muitas nuances que se perdem no debate público mais raso, mas o único exemplo internacional que a gente tem visto de patrulha do X, por exemplo, eram mensagens ali do X que a gente citou nesse primeiro exemplo, a gente tem visto isso pelo ditador Nicolás Maduro da Venezuela, que está aí suspendendo o X durante 10 dias. Quer dizer, qual é a outra Suprema Corte? Qual é o outro Tribunal da Justiça Eleitoral de outros países que estão suspendendo publicações, que estão suspendendo contas inteiras de pessoas depois do período eleitoral, num intercâmbio de supostas informações entre os dois tribunais superiores do país, seja aquele da esfera federal, seja aquele da esfera eleitoral? A gente não tem notícias disso no mundo inteiro. Não existe. Não existe. Então, olha, o STF se vale de um órgão criado em outro tribunal, exato, porque o ministro é o mesmo, como se fosse dele. Isso. O órgão de vigia da internet trabalha para o STF também. Para ele, como se fosse um inquérito pessoal dele, Moraes. Exato. Eu faço como eu quiser, usando o gabinete que eu quiser, usando a minha influência sobre outro tribunal, de outra área. É o patrimonialismo também. É a indistinção entre aquilo que é público e que é privado. É o tratamento daquilo que é público como se fosse privado. Essas pessoas, elas têm poder e elas acham que elas podem usar o poder que têm da maneira como convém a elas. E quanto mais protegidas elas se sentem pelo corporativismo ou pela cumplicidade dos seus aliados, mais autoritárias elas ficam. É isso que a gente tem visto nas cortes superiores, inclusive, do Brasil. Diga. Deixa eu só fazer uma observação. O ministro Barroso falou, olha, existe um convênio de colaboração entre os dois tribunais. E é por isso que o TSE estava passando informações. Mas eu insisto, o TSE está colaborando com o STF em questões que não estão ligadas a eleições. Está servindo como um órgão de vigilância da internet extra-eleitoral. Não é só no quadro das eleições. E é isso que torna muito estranha e preocupante essa ligação, esse intercâmbio permanente dos dois tribunais. E a maneira, evidentemente, que só agrava o contexto em si. E o Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, refutou Moraes em suas redes sociais. Abre aspas. O ministro Alexandre de Moraes disse hoje, em seu pronunciamento no Supremo, que esse auto-oficiar seria esquizofrênico, mas ele já se auto-oficiou antes, como provo no documento abaixo. Fecho aspas. Das duas, aliás não, continua ali na declaração do Dallagnol, das duas uma, ou o ministro mentiu ou ele precisa procurar ajuda profissional. Ironizou aí o Deltan Dallagnol, portanto, agora sim eu fecho aspas e vamos ver o documento que ele exibiu, que mostra uma solicitação feita à Sua Excelência, ministro do STF, Alexandre de Moraes, e no final, entre os signatários dessa solicitação, adivinha quem é que está? Adivinha? Ele, Alexandre de Moraes, ministro do TSE. Então, ele já tem um histórico aí de auto-ofício, quer dizer, a formalização
para o Moraes de algo que ele próprio queira, etc. Ele já fez antes. Me parece que ele deu uma desculpa improvisada, sem nem saber o histórico das suas próprias atitudes, para tentar justificar o injustificável. Nem é a mesma coisa, é um caso mais grave, como a gente está analisando aqui. Durante a sessão do STF nessa quarta, o Moraes também afirmou que ele e seu gabinete não estão preocupados com as matérias sobre o tema. Vamos acompanhar e acredite quem quiser. Vossa Excelência e o ministro Gilmar já colocaram de forma clara o que talvez, se houvesse uma consulta ao gabinete, teria ficado claro anteriormente a qualquer das matérias. Como Vossa Excelência disse, nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Esses inquéritos apuravam, como apuram, diversas condutas, as investigações realizadas pela Polícia Federal, as requisições feitas e o acompanhamento pela Procuradoria-Geral da República. E no curso desses inquéritos e das petições em anexo, outras investigações conexas a esses inquéritos, várias vezes surgia que aqueles investigados estavam reiterando as condutas ilícitas realizadas nas redes sociais. Olha, justiça seja feita ao jornal, estava lá na matéria original que o gabinete do Moraes havia sim sido consultado e não havia se manifestado. Então ele fala assim, não, se eu tivesse sido consultado, isso já estaria esclarecido antes da publicação da matéria, dá a entender pelo menos isso. E olha, pelo que diz a reportagem, foi consultado e, pelo visto, ficou atordoado lá, achando melhor ficar em silêncio para depois reagir. Depois que veio a nota ensaboada, que a gente já mencionou, a Folha incluiu essa nota na matéria, deixando escrito assim, procurado, o gabinete de Moraes inicialmente não se manifestou. Após a publicação da reportagem, em nota, disse que todos os procedimentos foram oficiais, regulares, estão devidamente documentados e piriri pororó. Então, essa, eu não sei outra palavra senão arrogância de autoridades quando são flagradas fazendo algo, no mínimo, inadequado, no mínimo, elas dizem que bastava consultá-las, que elas teriam esclarecido tudo. Quer dizer, é como se não houvesse possibilidade de elas terem feito algo inadequado, deliberadamente, intencionalmente, como se elas não pudessem ter cometido um tipo de abuso, de irregularidade, e, no final das contas, em última análise, como se não pudéssemos todos, jornalistas, inclusive, mas também cidadãos, expor aquelas condutas inadequadas, para dizer o mínimo, porque eventualmente podem ser imorais, podem ser ilegais, de autoridades públicas. Quer dizer, não basta que elas declarem, que elas aleguem. Muitas vezes a ação correspondente não condiz com o discurso. Aliás, uma das nossas funções primordiais no jornalismo é separar o discurso e a conduta prática, a ação real, concreta. É isso que muita massa de manobra não faz, e é dever da imprensa. Quando a imprensa também é instrumentalizada politicamente, tudo se rebaixa no ambiente cultural, porque a retórica é tomada como uma ação, e não é. Então é como acreditar que todos são grandes defensores da democracia quando estão solapando a democracia por dentro, quando estão solapando os seus pressupostos de separação e independência entre os poderes, ou quando estão apoiando deliberadamente ditaduras, inclusive aquelas que fraudam eleições. Então a gente cita exemplos disso aqui todos os dias. Quer dizer, o que a gente está vendo no Supremo Tribunal Federal, diante de um caso grave, é uma tentativa de minimizar com muito, mas muito corporativismo, que é uma das chagas nacionais. Maçã podre ou conduta inadequada, imoral, ilegal, tem de ser apontada, inclusive, primordialmente, por aqueles que integram
o mesmo mercado, a mesma corporação, o mesmo tribunal, porque é assim que se vê quem é que age por princípio e quem é que age de acordo com o interesse da patota, Grebe. Felipe, primeiro ressaltar que os procedimentos jornalísticos foram corretos mesmo. É importante registrar isso. Não tem essa história de que ele não foi procurado. Ele foi procurado no primeiro momento, não falou nada. Então o jornal não procedeu fora dos padrões de excelência do jornalismo. É importante deixar isso claro, porque o jornalismo é o tempo todo atacado também, né, Felipe? Quando é do desagrado de alguém, o jornalismo é atacado. E só é elogiado quando a história coincide com os interesses deste ou daquele. Existem regras para o jornalismo, como para qualquer outra atividade. E a gente precisa observar e registrar quando elas foram cumpridas. Nesse caso, foram. Né? Deixa eu só fazer um parênteses enquanto você continua na sua argumentação, que os próprios bolsonaristas atacaram muito nós, Exato. a mim, autor de uma matéria de capa da Cruzoé, sobre os blogueiros de crachá, porque eu revelei mensagens de assessores legislativos, de assessores do próprio então presidente, mensagens obtidas por meios legais, quer dizer, acesso a elas direto, não por hackeamento, não por violação de aplicativo de celular, não por quadrilha de hacker. Porque jornalismo, quando descobre uma fala de bastidor, você tem o vídeo, você tem o áudio, você tem o print, agora com os meios sociais modernos, muitas coisas ficam registradas. E aquilo tem uma importância para se esquadrinhar o esquema de poder, seja ele qual for, que é algo que determinadas tribos não entendem no trabalho jornalístico. Não importa se a ideologia é à direita, é à esquerda, etc. Quem é jornalista de verdade, quando tem um material que revela os meandros do esquema de poder, organiza, divulga. E é isso que a Folha fez, com base em mensagens de assessores. Então também é preciso registrar, porque aqui a gente não passa pano para ninguém. Também os bolsonaristas que agora usam o conteúdo de mensagens de assessores de autoridades públicas atacaram até não poder mais, e continuam atacando até hoje, jornalistas que divulgaram mensagens dos seus próprios assessores, assessores bolsonaristas. Então o jornalismo tem que fazer isso mesmo. Tem que investigar, apurar, revelar aquilo que acontece nas sombras do poder e que muitas vezes contraria a retórica e o discurso oficiais.